Olá pessoal, essa é a terceira parte do nosso trabalho. Nós modelamos o equipamento, aqui está ele confeccionado. Da modelagem nós fizemos algumas adaptações para que fosse necessário o equilíbrio desse corpo, né? E para isso, para não precisar utilizar aquele braço de força nos testes de tração, nós fizemos uma adaptação aqui, vocês podem ver, que é como se um peso em ferro para fazer esse equilíbrio, e aproveitando esse peso, nós podemos fazer os testes de tração utilizando essa barrinha vertical com a barrinha aqui embaixo para fazer para prender os testes de tração, né? O equipamento está nos moldes solicitados, é um equipamento que faz tração desse lado, como eu falei, e a compressão desse outro lado, né? Temos os orifícios que fazem a regulagem do equipamento, né? Para dar sustentabilidade ao que foi solicitado como encomenda desse equipamento, né? Para isso, e para testar esse equipamento que vai ser entregue logo mais, nós vamos começar com os testes de tração. E esses testes, eles são na medida de 20 centímetros de altura. Então vamos ajustar o equipamento para fazer esses testes. Nós vamos tratar agora um pouco do ponto de equilíbrio dessa máquina e do momento de inércia. Nesse momento, ela está em equilíbrio, formando um ângulo, né, entre os postes de nivelamento e o braço de alavanca. Para que nós possamos fazer os testes e esses testes dar resultados satisfatórios, esse equipamento deve estar em equilíbrio. O equilíbrio, ele está em equilíbrio nesse momento, mas para que nós possamos fazer o teste e esse equilíbrio não influenciar os resultados dos corpos de prova, é necessário que nós coloquemos esse braço de alavanca no equilíbrio perfeito e horizontal, né? Nós temos, como já havia falado, um peso aqui, né, nessa parte dessa haste, nós vamos chamar de L1, e nessa outra parte de L2. Nós podemos perceber que essa parte da L1 ela é bem menor do que L2. Para que exista o equilíbrio, é necessário que nós coloquemos pesos para proporcionar, apliquemos uma força, né, para proporcionar o equilíbrio, né? Nós já temos algumas barras de ferro aqui e nós vamos colocar essa arruelazinha para ver se consegue proporcionar o ponto de equilíbrio para nós começarmos nossos testes. Então, o que é que aconteceu? Nós temos um peso aqui e um peso aqui, proporcionando um momento de inércia. Força vezes distância, ele vai dar um momento de inércia nesse ponto aqui, que é o ponto onde concentra as forças para a realização de nossos testes. Você vê a regulação é bem fácil de fazer. E não é preciso também nenhum equipamento adicional como chaves para atarrachar e apertar o equipamento, né? E podemos perceber que ele ainda continua a questão do equilíbrio solicitado, para que não haja um falso positivo nos testes. Vamos começar com o teste de compressão, de tração, e no T1, né? Nós folgamos um pouquinho o equipamento aqui
fazemos a colocação dos corpos de prova. Rachamos aqui os parafusos, para que eles fiquem bem acochados. Né? Está bem fixado, então nós vamos iniciar os testes. Cadê a areia? Nós vamos iniciar os testes colocando um balde vazio aqui, certo? Logo o balde vazio aqui, vamos colocar uma cadeira para que não haja nenhum estardalhaço do material. E utilizando um recipiente, nós vamos começar a adicionar aos poucos a areia, né, que vai ser o material utilizado para fazer esse teste. E vamos entender como é que vai funcionar esse teste, quanto esse corpo vai conseguir aguentar até a sua ruptura. Agora, utilizando a balança eletrônica, nós vamos ela está em zero, tarado. Vamos pegar o balde e vamos pesá-lo. Né? Esse corpo de prova sustentou 1,969 kg. Vamos para o T2, segundo teste. Mesmo corpo de prova, mesma espessura. Vamos ver o peso que ele vai aguentar agora. Ele vai resistir, né? Vamos observar aqui o peso agora, né? £2,746. Bom, vamos fazer outro novo teste, dessa vez com a tração 3. Podemos ver aqui no corpo de prova aumentamos a espessura, né? E vamos para o teste 3. Vamos começar a colocar areia no balde, devagar. A gente pode ver que o corpo de prova vai esticando no processo lento.
Podemos observar o resultado final foi 5 kg, 573. Pronto, esse aqui é o ensaio T4 de tração, onde serão aplicadas forças axiais para verificar o estado limite de ruptura, certo? Nós já colocamos a peça aqui, e aqui através da peça nós vamos verificar os limites de tensão dessa peça. Como se trata de um objeto de estrutura frágil, o que se vai se perceber provavelmente vai ser a própria ruptura. Os outros estados das propriedades mecânicas vão ser pouco visíveis. Vamos começar a colocar areia para... Sim, a gramatura da peça. Pronto, essa peça é uma peça nova. A anterior era com 180 de gramatura, essa é com 240. Vamos começar a medir. É pouco visível, mas pode-se perceber que ali está se aproximando do limite elástico da peça. Ela ainda apresenta pouca tensão visível. A estrutura não apresenta nenhuma deformidade, mesmo com a quantidade de peso. Pronto, ocorreu a ruptura. Agora vamos fazer a pesagem. Pode-se perceber que a ruptura é quase horizontal e apresentou alguma deformação no papel depois disso, que é quando que ela passou do limite elástico dela. Aí chegou na parte onde as deformações não voltam mais, fazem a peça não voltar mais para o estado normal. Vamos ligar a máquina. Será? Colocar o peso bem no meio aqui e vamos verificar quanto foi de peso que ela suportou. Pronto. Foi 9 kg, 334 gramas. Bem, este é o T5, primeiro teste, onde aumentamos a espessura do corpo de prova. Vamos começar a testar para ver sua resistência.
Vamos medir a pesagem para ver qual foi a sua resistência. Bom, vamos dar início ao primeiro teste de compressão, no caso C1, com a gramatura do material de 180. Vamos dar início botando areia no balde. Você começa a ver que começa a ter a deformação na peça, conforme eu botei a areia. Pronto. Conforme a altura, a peça comprimiu. Compressão perfeita do teste. Pode analisar. Agora vamos pesar a quantidade de areia que foi precisa para essa compressão perfeita. Com isso nós temos aqui 3,330 gramas. 3 kg e 330. Percebemos que existe o ponto de equilíbrio aqui, o momento de inércia, né, que é realizado entre as duas vertentes dessa haste, né, e vamos iniciar o teste de compressão. Esse daqui é o ponto C, né, que é o ponto de compressão. É interessante lembrar também que o ponto de tração fica no meio desses dois parafusos que vocês podem visualizar. Para que exista uma compressão satisfatória, é necessário que seja bem centralizada, o corpo de prova seja bem alinhado e apoiado, né, para que as forças que irão atuar na ponta dessa haste, nesse ponto de apoio, seja equivalente à força que vai atuar nessa ponta, nesse ponto de compressão. Estamos começando do corpo C2, nós vamos gradativamente adicionando uma força aqui, através da colocação dessa areia, né? E a cada colocação nós esperamos um breve período de 5 segundos, para ver como é que vai se comportando esse corpo de prova. Por isso que ainda não há nenhuma visualização dessa ação. O corpo está sustentando até agora muito bem. Começa agora a apresentar a flambagem.
apesar de estar, as forças estarem agindo, ele ainda está suportando. Vou aguardar um pouco. Vamos perceber que as forças estão agindo. Tem areia aqui. Nós agora vamos pesar esse corpo de prova. As forças que atuaram sobre ele fizeram com que ele ficasse dessa forma. Nós vemos que as cintas atuaram bem, conforme a gente havia previsto. A cola também agiu bem na junta de amarração. E vamos agora à pesagem. Esse corpo de prova C2 suportou 2,736 kg. Bom, vou dar início ao teste utilizando o corpo de prova C3, que tem as dimensões 30 por 30 por 200 mm, 30 mm por 30 mm por 200 mm, entendeu? Vamos colocar ele aqui na parede. Teste de compressão. E a gente vai poder observar sua deformação de acordo com o peso acionado. Observar o peso. Corpo de prova 6. Uma variável aí fez com que ele saltasse o equipamento. 2,706 kg. Dando seguimento ao experimento com o C3, ao segundo teste. R$ 3,200 kg. Dando seguimento ao experimento, faremos o terceiro teste com o corpo de prova C3.
3,512 kg. Vamos fazer agora o teste de compressão do teste do C4. Vamos encher. Essa medida nós podemos observar que ela é 35 por 40%. Vamos colocando a areia aos poucos, para que não possa interromper o processo. Podemos já perceber a deformação do corpo e vamos pesar para ver qual foi a resistência desse corpo de prova. 4,40 kg. Bem, esse é o teste de compressão, o C5, de gramatura 180, onde vamos estar analisando agora a compressão. Vamos ver qual é a sua resistência. Podemos ver que ele já começa a ter uma deformação com esse peso. Vamos ver até quando ele suporta. Vamos pesar para ver qual foi sua resistência. 3,56 kg. Eu vou fazer aqui iniciar o teste com o corpo de prova C6, que tem as dimensões de 40 por 35 por 300 milímetros. O meu corpo de prova já está no aparelho. Vou selecionar ele aqui. A gente vê quantos quilos. Cancela. Não, pô. Vai. Parou não, né? 1,670 kg. Parar. Esse é o corpo de prova C7, que tem as dimensões de 40 por 50 por 300 milímetros, e eu vou iniciar os testes com o corpo de prova C7.
se rompeu. Pesar aqui. 3 kg e 200 gramas. C7. Teste 1, C7. Dando continuidade ao ensaio, esse é o corpo de prova C8 de 180 gramatura para teste de compressão. Já temos uma máquina e vamos começar a verificar o peso que ele suporta. Essa começou a sofrer deformação elástica. Já passou para o estado de deformações plásticas. Já superou o limite elástico ela. Com uma certa curvatura vamos medir agora onde foi que ela cortou antes de 3 kg 580 gramas. Esse aqui é o teste C9 de compressão. A peça tem 40 por 50 por 600 milímetros. A gramatura é 180. Já temos uma peça. Vamos fazer um vídeo dela. Começar a apresentar a deformação. Estou com pouca deformação dessa vez. Mas está agora. Dois kg 782. Dois kg 780. 2 kg 780. Esse é o teste C10 de compressão. A peça tem 60 por 70 por 400 milímetros. E a gramatura é 180. Já temos uma peça. Vamos fazer o ensaio. Aqui tem uma deformação aparente. A peça começa a envergar para dentro. Acho que ela já está chegando próximo. Chegou próximo ao limite elástico. Eu passo isso. Está a peça. Vamos pesar agora. Negócio curto. $3,392 kg. Esse é
C11 e 180 gramatura, primeiro teste. A peça tem 60 por 70 por 500 milímetros. Vamos começar na peça, né? Vamos começar a pesar. Como é uma peça maior, provavelmente ela vai ceder mais rápido. Já começou a sofrer deformação. Deformando para dentro, já passou o estado elástico da peça, o limite elástico dela. Foi. Vamos pesar para saber quanto foi que ela fez. 2,692 kg. Bem, esse é o ensaio C12 de teste de compressão. A peça tem 60 por 70 por 600 milímetros e ela tem 180 de gramatura. Vamos começar o ensaio. A peça vai começar a verificar a deformação elástica. Como é uma peça frágil, né? O material é frágil. As deformações elas vão acontecer rapidamente. Já começa aqui. Vai ser uma curvatura. Bom, esse é o primeiro teste com o papel com a gramatura de 240. Podemos notar que a espessura dele é 30 por 30 por 100. E agora vamos fazer o teste colocando a areia no balde. Vamos colocar o balde na posição exata, no ganchinho. E vamos colocar a areia. Devagar. Vamos perceber um pouquinho de sua deformação. Daqui onde eu estou dá para perceber. Com isso ele comprimiu. Agora vamos para a pesagem exata para a verificação do peso necessário para a compressão. Com isso tivemos um resultado de 5,642 kg. Vou dar início ao teste com o corpo de prova C14, entendeu? Que ele tem as dimensões 30 por 30 por 20 por 200 milímetros, papel com uma gramatura de 240 gramas. Vamos dar início ao teste. Já tem um corpo de prova com equipamento. Vou acrescentar areia.
corpo já começa a apresentar deformação. A qualquer momento haverá tração ou compressão. Pode observar uma flambagem aí no corpo, né? O dedo começa a deformar sua lateral. Observar aqui o peso. (3,612 kg). Vou iniciar os testes com o corpo de prova C15, que tem as dimensões 30 por 30 por 300 milímetros de altura. Então vamos lá, vou botar o corpo de prova no equipamento. Esse é o teste 1 do corpo de prova C15. Vamos lá. Equipamento na máquina. Esse bolo aqui que a gente está usando para alguns ajustes. Procurar centralizar bem o equipamento na compressão. E vamos adicionar o peso aqui, usando uma areia molhada. Pesagem e quantos quilos o equipamento aguentar. A gente vai observar aqui que o equipamento no corpo de prova aguentou 3 kg e 18 gramas. Vou botar aqui, computar aqui a nota. 3 kg. Esse foi o primeiro teste no corpo de prova C15. Pode ver que ele apresenta uma deformação aqui na lateral, parecendo com uma flambagem. É isso aí. Concluiu o teste 1, corpo de prova C15. Bem, esse é o ensaio C16 de compressão. A peça tem comprimento de 35 por 40 por 100 mm de altura e vamos dar início ao ensaio. Sofreu uma deformação elástica. Como se trata de um material frágil, os estados das propriedades da mecânica eles passam muito rápido, a pessoa não percebe. Bem, o peso que a peça suportou foi 4,468 kg. Dando seguimento ao teste, nós iremos fazer o teste com o corpo de prova C17, com um papel
uma gramatura de 240 milímetros, que mede esse corpo de prova, mede 200 milímetros de altura por 35 milímetros de comprimento e 40 de largura. Vamos observar como vai se comportar, adicionando peso a esse corpo de prova. O peso alcançado de compressão no teste 1, no teste de compressão por objeto é de 4.784. Vamos agora para o teste 2. Teste 2, com o corpo de prova C17, vamos ver como é que ele se comportou o peso com 5 kg e 90 gramas. Vamos agora para o teste 3 do corpo de prova C17 e para observar bem a variação de comportamento desses corpos de prova. O corpo já começa a sentir a tração. Vamos ver como é que reagiu esse outro corpo de prova. O peso que ele sustentou foi 4,282 kg. Concluindo assim o teste com o corpo de prova C17. Vou dar início ao teste com o corpo de prova C18, que tem as dimensões 35 por 40 por 300 milímetros, com papel na gramatura de 240 gramas. Adicionar areia. Corpo de prova. Estava iniciando a apresentar as informações e vou rompendo. Vamos ver o peso agora.
3,70 kg foi o peso necessário para o corpo da compressão. Tá? Esse foi o teste 1 para o corpo C18. Bom, vou iniciar o teste com o corpo de prova C19, que ele tem as dimensões de 40 por 50 por 300 milímetros, no papel de gramatura 240. Vou dar início aos testes, o corpo de prova já está no aparelho. Rompeu, mas vai pesar. Pesou 4 kg 192 gramas. Esse foi o teste corpo de prova C19. Pode observar aqui que ele teve compressão, uma flambagem aqui na lateral. Ok. Bom, agora eu vou fazer um ajuste na peça para que a gente possa fazer os testes com os corpos de prova com 400 milímetros, né? Dá 40 centímetros. Essa peça é uma peça bastante fácil de utilizar, fazer os ajustes. Tem um parafuso aqui, vários níveis. Só movimentar a haste, qualquer altura que a gente precisar. Agora eu vou ajustar para fazer o teste com o corpo de prova. 40 centímetros. Coloquei aqui, parafuso normal, uma rosca fácil. Agora aqui, só para prender a peça. Pode observar que é uma peça que está livre, entendeu? A gente consegue desprender bastante aqui o atrito da peça, podendo fazer com que o teste seja o mais próximo possível do peso que foi colocado sobre a peça. Aproveitando aqui, vou iniciar o teste com o corpo de prova C20, que tem em suas dimensões 40 por 50 por 400 milímetros. Esse é o C20, com papel de gramatura 240 gramas.
Teste de compressão. Esfregar aqui a areia. Corpo de prova ajustado na peça. Vamos iniciar acionando a areia. O corpo de prova começa a apresentar aqui algumas fissuras. Parte superior. Vamos lá, acrescentando a areia. Seu corpo pronto. Vamos ver quanto. Olha, creio que ele observou. Tem aqui uma distorção na sua lateral. E ele suportou 4 kg 472 gramas. Esse foi o teste com o corpo de prova C20, teste 1. Valeu. Esse é um ensaio C21 de compressão, a peça tem 40 por 50 por 600 milímetros, a gramatura é 240 e esse é o primeiro teste. Já pede de deformação a peça. Na parte superior. Pressão bem na parte de cima da peça, a outra parte está intacta. Três fios 506, né? Pronto. Bom, eu vou iniciar os testes com o corpo de prova C22, que tem em suas dimensões 60 mm, 70 mm e 400 mm, 40 cm no caso. O corpo de prova já está no instrumento. Vou iniciar o acréscimo de areia de peso para a gente ver quantos quilos ele vai cortar.
corpo de prova que é feito com papel 240 gramas. Vamos ver aqui quantos quilos ele vai suportar. E agora consegue observar uma situação. Vamos ver aqui quantos quilos ele. Bem, esse é o teste C23 de gramatura 240. A peça tem 60 por 70 por 500 milímetros e esse é o primeiro teste. Já tem um no aparelho. Vamos começar a pesar para saber a quantidade que é de carga. Não aparecendo a informação. Como é um material frágil, as propriedades mecânicas elas são pouco visíveis. Elas passam muito rápido entre elas. Quatro quilos 682. Esse é o teste C24 de compressão de 240 gramatura. Primeiro teste. A peça tem 600 milímetros de altura. Já começa a prestar a informação. Fazer a pesagem. Três quilos 702. Bom, gente, agora que nós terminamos nossos testes dos corpos, nós planilhamos os dados obtidos, né, nos testes de tração e de compressão. Aqui vocês podem perceber que temos o emplanilhamento dos dados obtidos da tração, dessa planilha aqui. Aqui tem a massa que foi necessário para fazer a ruptura dos testes solicitados. Para a gente conseguir calcular a resistência da tração, né, nós
temos que usar uma formulazinha simples, mas para isso nós temos que converter a massa que foi necessária para o rompimento em peso, né? Essa fórmula é dada, peso é igual a massa vezes a gravidade, aqui nós adotamos 9,81 dividido por 1000 para dar uma unidade em Newton, né? Então nós temos 19,3 newtons de peso, a força-peso. A resistência é dada a partir de uma fórmula também bem simples. É o peso vezes L2, né, como vocês podem ver aqui, dividido por L1. Aí nós temos aqui as resistências de todos os testes realizados. Para que nós possamos entender e compreender o real objetivo disso aqui, fazer a equiparação, nós vamos fazer uma planilha para esse papel de gramatura 180, que são os testes de T1 ao T3, foram 9 testes feitos, e também é uma ação bem simples. Nós vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar essa seção transversal, porque a seção transversal, se vocês não sabem, é a área perpendicular ao comprimento. Se nós pegarmos, como nós pegamos essa fita de papel, né, de 6 milímetros, e cortarmos ela, a área que nós vemos da espessura do papel é insignificante, então nós teremos só a largura da fita de papel. E nesse caso aqui, para a tração, seria só a largura. Nós pegamos essa casa aqui, ou essa coluna aqui, clicamos em Ctrl, aí vamos até resistência, vamos lá, selecionamos também, vamos aqui em inserir e vamos fazer aqui um gráfico de dispersão. Esse gráfico aqui, tá. Aí esse teste de resistência de tração, nós podemos perceber aqui que temos três ensaios aqui temos mais 3 ensaios e aqui mais 3 ensaios. Nós podemos percebemos também que aqui é a seção transversal e aqui nós temos a resistência em newtons, né? Nós agora vamos fazer uma linha de tendência, né? E vemos que há consistência nos resultados obtidos. Vamos fazer também agora vamos colocar essa planilha aqui, diminuir um pouquinho ela, sabendo que ela é para o papel 180. Vamos fazer agora uma planilha para o papel 240 e ver também como é que se comporta. É simples, é da mesma forma que a gente fez o primeiro emplanilhamento. Nós faremos da mesma forma que nós fizemos o primeiro gráfico, nós faremos o segundo gráfico também. Para facilitar, vamos pegar isso aqui. Vamos agora pegar a seção transversal, certo? Pegar as resistências que a gente calculou automaticamente.
E vamos repetir o procedimento, indo aqui para a dispersão. Está pronta. A gente pode perceber que aqui deu complicado, foi um pouco mais disperso. E vamos para a linha de tendência também. E com o papel 240 não ficou tão evidente a aproximação. Esses erros podem ser por conta dos corpos de prova, algum defeitozinho, alguma colocação, com a questão do ajuste na colocação, dentre outras coisas. Mas de qualquer sorte, nós temos aí os gráficos que nos mostram o comportamento da tração em relação às várias seções transversais desses papéis, tanto o 180 quanto o 240. Aqui temos a planilha de compressão, né, todos os dados obtidos, assim como nos testes de tração, a planilha é da mesma forma. Vai mudar apenas que na seção transversal, em vez de lá nós não tínhamos uma das espessuras que era desprezível, por conta do papel ser um pouco fino, nós agora temos a seção transversal de 30 por 30. É um quadrado que tem uma área 30 por 30 e é cortado perpendicularmente ao comprimento do corpo de prova. Nessa planilha também, nos cálculos, nós utilizamos um outro valor para L1 e L2. Para L1, L2 é o mesmo, que é o ponto de referência do braço maior até o ponto onde houve o momento de inércia. E o L1, o ponto que a gente pegou para fazer essa resistência à compressão, esse cálculo de resistência, foi tomado do ponto C, que é o ponto de compressão, até o ponto de resistência. Como esse ponto não é igual para os dois lados, que poderia ser, isso depende do equipamento que você esteja usando, nós utilizamos essa distância, né, que vai do ponto C até o ponto de inércia, que é o eixo do equipamento. Nós obtemos. Aí vamos fazer uma planilha só para demonstrar qual é o resultado desses ensaios de compressão. Nós vamos agora demonstrar como fazemos os gráficos. Vamos aqui pegar comprimento, nesse caso. E a resistência à compressão obtida. Vamos aqui em dispersão. Como nós não queremos uma função linear, nós pegamos aqui uma função logarítmica. Demonstrar por curva de tendência é praticamente linear, mas se você observar bem, não é. Vamos ver como é que se comporta o outro corpo de prova. Vamos fazer outro gráfico, certo? Nós vamos de novo aqui em comprimento. Agora um comprimento dos corpos C4, C5, C6 e a resistência obtida nos testes realizados com eles. Vamos aqui de novo inserir gráfico, né? Procurar dispersão. Vamos layout, linha de tendência, como a gente sabe que não tem uma tendência linear. Nós procuramos outra aqui. Então essa potência uma tendência logarítmica. Vemos que já existe uma curvatura, e percebemos também que há
um declínio, né? Uma diminuição na resistência de acordo com que a altura vai aumentando. Essa seção de 35 por 40 por 10 ela está bem mais elevada, e nesse gráfico aqui a gente pode ver que essa tendência de diminuição de resistência da mesma seção transversal mantida e aumentada o comprimento do corpo de prova, ela vai diminuindo gradativamente, e não é uma tendência exponencial, não é uma tendência linear como foi a de tração que nós observamos. Essa é uma demonstração para finalização do nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo.